Paz, no nome amado do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar nesta manhã sobre o tema celebrar a Deus. Você tem tido motivo de festejar? A sua vida tem áreas onde você se enche de alegria, dá vontade de sair pulando, cantando. Nós vamos ver hoje, aqui na continuidade do livro de Neemias, uma celebração tremendamente maravilhosa. Eu quero convidar você a abrir Neemias capítulo 12. Nós vamos inicialmente ler um versículo e depois vamos buscar uns versos aqui, mostrando essa celebração de um povo que estava muito feliz ao terminar a construção dos muros. Sabemos da história aqui, Jerusalém estava destruída há mais de 100 anos e no ano 444 a.C., então é reconstruído o templo, a cidade e os muros. E aqui então eles vão celebrar, eles vão dedicar essa grande conquista e fazem uma grande festa. E nós podemos aprender coisas maravilhosas para aplicarmos nas nossas vidas. O verso 27 diz: na dedicação dos muros de Jerusalém. Então é uma data específica, o término de uma obra, onde vão dedicar essa obra a Deus. E ali diz: procuraram aos levitas de todos os lugares para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Nos nossos dias a gente falaria, né? Com bateria, com guitarra, com teclado, percussão, né? Então vamos nos deixar envolver por esta grande e maravilhosa festa. Aquele muro simbolizava ali para Jerusalém, para a cidade de Jerusalém, a proteção, a união. O povo estava vivendo ali dentro daqueles muros. E também a vida, levantando, a vida volta a existir ali em Jerusalém. Então aconteceu essa grande festa espiritual nesse momento de dedicação, né? E é interessante a gente notar aqui que essa inauguração, ou reinauguração, ela foi celebrada com muita música. A música faz parte da história da humanidade. Em todas as culturas, a música se faz presente. E a música, ela tem um poder, ela interfere no nosso corpo. Já ouviu uma música que sem se perceber você começa a chacolejar? Não é? E a música, ela interfere na nossa alma, a nossa vontade. A música tem o poder de nos levar ao choro, dos dois sentidos, né? Quando é boa, você chora, e tem aquela uma também que você chora de raiva, mas leva a sentir. E é uma grande arma também, não é, para a pregação do Evangelho. A música sempre acompanhou a pregação. E nós também podemos lembrar da história da nossa vida. Já aconteceu de você ouvir uma música quando você era criança e você lembra uma passagem lá e etc, etc. E nós que somos de Cristo Jesus, quantas músicas lá no início da nossa conversão que ainda mexe conosco, né? Então foi uma grande festa e nós vamos aprender aqui várias coisas maravilhosas que devemos aplicar hoje, agora, nas nossas vidas. Então nós vamos meditar sobre celebrar a Deus. Você hoje tem algum motivo para celebrar esse Deus? Faça assim, ó. Respirou? Esse já é um motivo suficiente para você falar: Deus, obrigado. Eu continuo vivo no planeta Terra, né? Então devemos celebrar a Deus. O ponto número 1, devemos celebrar a Deus pelas conquistas. Aqui no início a gente vê na dedicação dos muros de Jerusalém.
É um tempo específico. Aquele povo que foi levado para viver como escravo no cativeiro babilônico, agora retornou, tudo por mão poderosa, milagres de Deus. Deus deu todas as possibilidades, coisa que humanamente seria completamente impossível. E o povo está lá, agora com tudo restabelecido. É Deus. Então, as nossas conquistas devem gerar no nosso coração esse desejo de celebrar a Deus, de festejar. Sabe, muitas vezes a gente chega a pessoa e aí, conseguiu emprego. É ruim o emprego? Não, é muito bom. Mas por que você está desse jeito? Não é? A gente vai perdendo essa capacidade de celebrar a vida. Vamos reaprender a cada conquista, olhar e falar: Deus, muito obrigado. Deus, eu consegui tirar a carteira de motorista, Deus. E a gente vai fazer uma festa com Wesley, né? Celebrar. Se a gente não aprende a celebrar as pequenas conquistas, a gente vai começar a deixar de celebrar as grandes. Deus, Ele é maravilhoso. Jerusalém esteve debaixo de escombros, destruído, queimado, muro derribado, tudo. Mais 100 anos. E de repente Deus permite que seja restabelecido. E eu posso pensar aqui no templo que somos nós. Quantas pessoas, quantas vezes nós vivemos situações que a gente fica assim, se sentindo, tão ruim, tão mal, mas de repente o Espírito Santo vem e ergue-nos. E a gente tem que celebrar, a gente tem que declarar as nossas conquistas. Mesmo que seja aquela que para os olhos do mundo é tão pequenininho, mas Deus, Ele está nos dando vitórias, Então, com essa ideia, de reconstrução, de refazer tudo e sempre essa expectativa, Deus sempre tem o melhor. A Bíblia diz que a glória da segunda casa maior do que a primeira, vai ser maior do que a primeira. Muitas vezes a gente fica só com saudade daquilo que é passado. O que Deus tem para nós no presente, no futuro, é melhor. O vinho novo é melhor, não é? Segundo a palavra do Senhor, Ele tem até poder para transformar a água em vinho. Muitas vezes a nossa vida está meio aguada, Mas Deus traz a alegria do Espírito Santo, o vinho, E a gente se alegra. Então devemos celebrar a Deus pelas conquistas. Segunda coisa, devemos celebrar a Deus em unidade. Aí eu quero chamar bem a tua atenção. Continuando aqui o verso 27. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares. Na outra versão fala de toda a terra, todo mundo, para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, etc. Então é um grupo de pessoas. Verso 28, ajuntaram-se os filhos dos cantores, não contrataram um grupinho especial, um grupinho gospel, chamaram todos os adoradores, todo o povo, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, foram chamando, verso 29, de Bet-Gilgal, de Jeba e etc. Eles vão se unindo. Que coisa maravilhosa. Olha o verso 43. Dá um pulinho ali no verso 43. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus se alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até longe. Então, todo o povo, normalmente, o povo judeu, ele tem uma separação, as mulheres ficam em determinado lugar nas celebrações. Mas aqui a gente vê todos participando, unidade. Queridos, alguém afirmou, onde falta unidade, onde falta união, não existe adoração. Onde falta unidade, não existe celebração. Pode ser uma pessoa, e essa pessoa quebrar esse elo, e em vez de celebrar, nós vamos causar tristeza ao coração do nosso Deus. Isso nos coloca em uma posição de muito alerta. Aqui entre nós, você tem tido unidade?
Você tem tido união com... Ah, mas aquele, mas aquela... Nós podemos ser peça de tropeço nessa celebração. Aí a unção de Deus não vem. Lembram do Salmo 133? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos? Ali o Senhor ordena a bênção. Então, se não vivem em unidade, em união, não é agradável ao Senhor e ali não há a bênção de Deus. Então, nós precisamos entender a seriedade que existe nisso. E a gente tem que buscar, no que depender de vós, tende paz com todos. No que depender de mim. Agora, se a pessoa está emburrada comigo, você vai lá, conversa, pede perdão, tenta acertar, e a pessoa não... Aí não é problema, esse é o problema dela. Mas isso vai trazer interferência na celebração. Você já esteve numa reunião em que a coisa não anda, não caminha, não funciona? E a gente fica procurando, o diabo, é isso. Muitas vezes, lógico, o diabo entra nessa situação e ele vai interferir porque ele achou brecha. Irmãos, que não sejamos nós a ser essas pessoas. Mas que a gente possa estar com o coração celebrando a Deus. E para isso, se for preciso se humilhar, se tornar capacho de toda a humanidade, a gente vai fazer para que o nome de Cristo Jesus, o nome de Deus, seja exaltado e seja celebrado. Devemos celebrar a Deus pelas conquistas, devemos celebrar a Deus em unidade. Em terceiro lugar, devemos celebrar a Deus com grande alegria, júbilo. Verso 27 ainda. Esse verso 27 é muito precioso porque ele traz todos os pontos, não é? Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação. Que jeito? Com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Eu estou lendo na Nova Tradução Comum, revista atualizada. Queridos, que coisa tremenda a gente ter essa liberdade de festejar. A gente fala culto, né? Parece que a palavra culto tem assim uma solenidade, parece que é um negócio assim introspectivo, né? Mas quando a gente fala celebração, né? Festa. Eu lembro que no começo da minha conversão teve uma música e a música falava folia, usava a expressão folia, lembra-me? E causou, né, no meio dos tradicionais, a folia, negócio não é para... Não, é isso, essa festa, essa celebração, essa folia santa. Porque Deus está do nosso lado. Porque a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Queridos, a alegria é uma marca do povo de Deus. Aí no mundo eles têm pequenos momentos de alegria. Né? E nem é uma alegria, né? É só aquela coisa de humor, de né, ganhei isso, e tal. Tudo passa. Mas o povo de Deus é marcado pela alegria, porque a alegria é fruto do Espírito Santo. A alegria é parte vital do reino de Deus. Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então, quando a gente se reúne, dá uma olhadinha para a cara, né? Não sei se é porque está cedo ainda, o pessoal está meio com a cara meio, né? A gente tem que ter essa expectativa, né? Como o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É motivo de alegria, de festejar, de pular, de vibrar. E a gente vai ficando preso. Daqui a pouco a gente está assim, né? Vai orar, vai cantar. Diga orar, levantar a mão. Alguém que está lá na frente, vamos levantar a mão, irmãos. Né? Assim, levantou e já baixou. Né? Vamos ser contagiados pela alegria do Espírito Santo na celebração do nosso Deus. Amém, amados? Fica-nos um desafio para as próximas reuniões, trabalharmos esses cânticos de batalha, de guerra, de alegria, de júbilo, senão a gente tem a tendência natural de se tornar introspectivo e cantar só aquelas músicas de lamento, parecendo que a Covid matou todo mundo já e a gente está indo, né, no
enterro de todo mundo ali. Com grande alegria. Devemos celebrar a Deus pelas conquistas, devemos celebrar a Deus em unidade, devemos celebrar a Deus com grande alegria, devemos celebrar a Deus com vida limpa, com vida pura. Olha o verso de número 30. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Purificação. Limpeza, fazer com que toda a sujeira seja arrancada, seja tirada. Então, quando eu vou me apresentar a Deus, Deus não habita no meio do pecado. E Deus não vai aceitar a celebração, uma que nem vai haver, né? Celebração, uma aparente celebração, não é? Eu tenho que estar santificado, eu tenho que estar com a minha vida consagrada, eu tenho que estar limpo. Por isso que é bom, amados, quando a gente vai se apresentar a Deus, a gente ter o hábito de confessar os nossos pecados, de pedir para que o sangue de Jesus nos limpe, nos purifique, de pedir para o Espírito Santo, sonda meu coração, vê se há alguma coisa mal em mim, Senhor. Eu não vou entrar no Santo dos Santos se eu não estiver limpo, se a minha vida não estiver limpa, os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas atitudes não estiverem limpas. Deus não quer nos deixar de fora. Deus é o que mais deseja nos limpar e nos purificar. Mas para isso nós temos que pedir, nós temos que apresentar, nós temos que falar, confessar a nossa limitação, a nossa fraqueza. O sangue de Jesus vem e limpa e purifica. E em Cristo nós temos livre acesso à presença do trono de Deus. E ali então, com a vida limpa, nós vamos celebrar a Ele. Coisa linda, não é? Coisa maravilhosa você poder entrar, né, na presença do Deus vivo, do Deus Altíssimo, e celebrar a Ele. Devemos também, em último lugar, celebrar a Deus com organização. Ali no verso 27, deixa claro que foram chamados pessoas, os levitas, pessoas capacitadas. Ali no verso de número 42, e todos esses outros versículos aqui, eles vão mostrar a ordem, a organização. Verso 42, como também Maacéias, Semaías, Eleazer, Uza, Joanã, Malquias, Elão, Ezer, e faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jesraías. Tudo organizado. E aqui, quando a gente lê aqui todo esse texto, eles vão caminhando sobre os muros construídos, não é um murinho como os nossos hoje, eram muros largos que dava até para construir casas em cima. Então eles saem em determinado ponto e é interessante que eles vão passando por todas as portas e todas as portas ali, os portões, têm significado. É maravilhoso. E é dividido então em duas turmas. Uma turma vai de um lado, outra vai do outro lado, marchando, cantando, dançando, celebrando, tudo organizado, não é? A gente vê muitas vezes cultos sem organização, a pessoa chega lá, eu não sei cantar, eu não ensaiei, mas é para a glória de Deus. Como é que vai ser para a glória de Deus se não tem organização? O nosso Deus é um Deus de organização. E Deus vai colocando as peças nos seus devidos lugares. Eu fiquei imaginando a cena. E eu me coloquei na cena como um garotinho. Porque a criança gosta dessas coisas, você sabe disso, né? Aí a gente fica grande e a gente já fica, não vou fazer assim, o que vamos falar? Mas a criancinha não, eu fiquei me vendo ali na cena, né? O pessoal tocando e cantando e louvando o Senhor, e eu lá no meio, pequenininho assim, Senhor da glória, não é? Celebração, é a Deus, não é para as pessoas, é para Ele, é Deus que está recebendo, porque é Deus que promoveu a reconstrução. Organização. Queridos, eu lembro uma época, alguns anos atrás,
em que lá na comunidade em Curitiba, o louvor passava em alguns dos cultos a 2 horas. Mas quando há celebração, quando a presença de Deus, passa muito rápido. Mas havia uma mulher ali, que todo culto ela vinha reclamar. Ai, pastor, demora muito. Aí se vier visitante aqui. E é interessante que os visitantes iam e os visitantes achavam lindo. Não percebia nem o tempo passar. Mas aquela mulher implicava. E eu fico pensando assim, uma pessoa que não celebra aqui, ela não vai gostar do céu. Porque no céu não vão ser 2 horas. Vai ser a eternidade todinha. Nós vamos estar diante do nosso Deus celebrando. Quanto tempo passou? 1 milhão de anos. Ih, está no início ainda. Está na abertura do culto. Né? E para finalizar, amados, eu quero dar uma pincelada do que está por vir. Como conclusão, eu quero convidar você a, com base nisso daqui, a gente olhar um pouquinho para o que vai acontecer no futuro. Abra em Apocalipse, capítulo 5. A partir do verso 9. Se a palavra de Deus, se isso não servir como apelo para que a gente celebre a Deus, me perdoe, irmãos, mas nada no mundo vai nos entusiasmar. Porque a palavra de Deus, ela tem poder para mexer com o nosso interior. Isso daqui está acontecendo no céu. Não mais agora uma celebração por uma conquista, um evento, a construção, agora diante de Jesus. Numa situação em que o livro dos livros é apresentado a um silêncio no céu, porque não há ninguém capaz de abrir esse livro, a não ser um que se chama Jesus. Amém. Ele é o único. E aqui no verso 9, Apocalipse 5, a partir do verso 9, diz: E entoavam novo cântico, dizendo: Digno és, Jesus, tu és digno, de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Isso aqui, tudo aqui é canto, tá? E aqui a gente vê o Evangelho de Cristo sendo cantado, direcionado, toda a exaltação a Jesus. Ele é o único que é digno de receber todo o louvor. Por quê? Porque ele morreu, porque o sangue dele comprou para Deus, ou redimiu-nos, comprou-nos novamente para ele. Quem? Toda tribo, língua, povo e nação. Toda classe, toda etnia vai estar representada lá no céu. Por isso que a gente faz missões. O verso 10, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O povo que celebra a Deus é o povo que vai, com Cristo Jesus, reinar sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Você consegue imaginar isso? Muitos anjos. E eles estão ali num coro angelical e celestial, ao redor do trono de Deus, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Você consegue imaginar o som que deve ter? Anjos, milhares e milhares, milhões e milhares, cheios o céu, na glória, declarando, cantando, entoando louvores e proclamando em grande voz. Eu sei que tem pessoas que, a grande voz, a gente vai lá, está perto, não dá nem para ouvir.
Você nem ouve. Isso não é grande voz. Não é? Aqui, a pessoa que celebra, a pessoa não celebra assim, louvado seja o meu... Louvado! Ela celebra com grande voz, porque aquilo queima dentro do coração dela. Grande voz. Aleluia. Grande, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Jesus. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, olha aqui, amados, todo mundo vai falar. Todo mundo vai louvar, quer queira, quer não. Ah, mas eu tenho um amigo ateu, ele vai estar lá louvando a Deus. Mas nós podemos fazer isso hoje e devemos celebrar isso hoje, dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado. Nós cantamos isso. Que coisa! Todo o universo, toda a criação, toda a criatura vai estar proclamando Jesus, Jesus, Jesus. A ti seja todo louvor, toda honra, toda glória, todo domínio pelos séculos dos séculos, ou seja, eternamente. Queridos, quando nós estamos contagiados pelo Espírito Santo de Deus, a nossa vida se torna uma grande celebração. Em tudo, em todas as áreas, em todos os feitos, em todas as conquistas, em todos os momentos, porque nós sabemos que Ele reina. Amém. Alguma área da sua vida que está em destroços, que precisa ser refeita, deixa Deus assumir o controle. Deixa Deus reedificar você, revitalizar você, trazer vida novamente. Aí então, comece a celebrar. Ah, mas é tão pequenininho a minha conquista. Comece a celebrar. A cada pequena conquista que vamos adquirindo, Deus vai nos capacitando a coisas maiores, 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 maiores. Agora, se a gente não celebra, é como se a gente dissesse para Deus, Deus, coisa pequena, sem graça, nem valeu a pena. E nós entristecemos o nome do nosso Deus. Queridos, o Deus da Bíblia, diferente do que muitas pessoas pensam, o Deus da Bíblia é um Deus de festa, é um Deus de celebração, é um Deus de júbilo, é um Deus de alegria, um Deus como um pai que está celebrando um grande evento familiar, é um Deus que quer promover para nós, família dele, esses momentos de grande, mas grande júbilo, grande alegria. E Ele quer fazer com você e comigo hoje. Ah, mas é domingo o culto. O nosso culto é todo dia. Amém. Não é? Ou pegar o nosso instrumentinho, ou cantar louvores para Deus, não é só no domingo. Domingo é a expressão maior do corpo, da família, da igreja, dos irmãos que se reúnem. Mas a nossa vida diária, louvando a Deus, cantando a Deus, não é? Ou com um pendrive, não é? E dançando, e Deus vem, e a gente é tomado por esse ambiente de festa, de celebração. Eu tenho certeza que pelo menos uma vez, se você é convertido, né? Uma vez na vida isso já aconteceu com você. Você está lá meio acabrunhado, tal, e daqui a pouco começa a tocar um cântico, ou então vem um cântico na sua mente, você começa a cantar, daqui a pouco você fala, ué, o que aconteceu? Mudou. É o Espírito Santo. Né? Ele procura ali em nós
uma brechinha, né, de louvor, de celebração, e ele vem, e os anjos vêm, e a gente é tomado de paz, de alegria, e a coisa é maravilhosa. Um grande pregador, ele conta uma história que ele é dono de editora de livro, e etc, etc. Ele estava no escritório em São Paulo, num prédio, e cheio de problemas, de lutas, dificuldades, boleto para pagar, aquela coisa toda, né? E de repente ele começou a ouvir, no prédio do lado tinha um trabalhador, ali em cima do telhado, cantando todo desafinado. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. E ele parou e começou a olhar aquela situação e falou, que coisa, que coisa. Eu vi, algum tempo atrás, uma mulher catadora de lixo. Eu não lembro que cidade, e ela foi num programa de televisão. E ela estava ali com o carrinho catando lixo numa pequena cidade e cantando um louvor para Deus. Não sei se alguém viu. E uma pessoa passou e filmou. E colocou nas redes sociais, aquilo explodiu. Uma mulher simples, miserável, pobre, mas isso não estava impedindo ela de louvar a Deus, de celebrar a Deus. Aí foi lá no programa e se tornou conhecida. Aí eles fazem tudo aquilo, né? Aí trouxeram a cantora da música que ela estava cantando para cantar junto. Eu choro quando vejo essas coisas, né? E cantar, ela estava cantando, a cantora entrou junto, e daí a cantora, não sei se isso aconteceu, mas a cantora falou, no próximo show, no próximo CD, eu quero dar um espaço para você cantar junto. Ela podia estar lá lamentando, né? Empurrando o carrinho. O sol nasceu para todos, mas não nasceu para mim. Não, independente das circunstâncias, vamos celebrar a Deus. Papai, sabemos que o Senhor é Zoe, o Senhor é vida. Jesus e o Senhor nos prometeu dar vida em abundância. O Senhor nos disse acerca do inimigo que rouba, mata, destrói, tudo aquilo que é vida, aquilo que é alegria, aquilo que é júbilo, aquilo que é celebração, aquilo que é festa. Mas o Senhor veio para dar vida. Senhor, que essa vida exploda dentro de nós, neste dia ainda, e que a gente aprenda a celebrar a Ti, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, olhando para o Senhor, e sempre tendo um cântico, um novo cântico, até aquele dia glorioso que vamos estar juntos, cantando esse canto já anunciado aqui em Apocalipse. Jesus, Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno. Bendito seja Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço. Te convido, vamos celebrar ao nosso Deus. Deus abençoe. Paz.